meus amigos do projeto Adelante, uma satisfação enorme estar aqui com vocês novamente. Vamos continuar aqui, vamos falar no bloco anterior, tá? Nosso primeiro bloco aqui, dividindo em dois blocos, traz várias questões. Agora a gente vai trabalhar em cima das questões. Vamos aqui pegar direto em cima das questões. Por quê? Porque no bloco anterior eu gastei mais tempo com a parte teórica, fazendo um grande resumo, uma grande revisão sobre os principais pontos de medicina legal. E aqui, é claro, pode surgir um outro tópico que eu não tenha falado lá, aí a gente explica, mas a ideia agora é a gente bater somente em cima dessas questões. Vamos lá? Vamos com tudo, então, aqui na tela. Nossa primeira questão em relação à máscara, né? A primeira desse bloco, né? Em relação à máscara equimótica de Morestan, não é correto afirmar. Então, lembra sempre, máscara equimótica de Morestan, cianose cérvico-facial diledante presente na compressão torácica. Aparece frequentemente, tá certo? É conhecido como cianose cérvico-facial diledante, tá aqui. Ocorre nas asfixias pulmonares. Aqui não, tá? Aqui não, tá errado aí, né? E pode ser encontrado na asfixia mecânica. Perfeitamente, banca Fumark aí. Vamos lá, próxima questão. A midritização, tá, pessoal? Isso aqui é uma questão de resistência orgânica, né, à substância, né, ao veneno, enfim. Então, quando ele fala de midritização, ele diz lá, ação tegumentar de cálcicos através de efeitos coagulantes não, exaltada a sensibilidade de alguns indivíduos a pequenas doses de veneno, né, também não, tá? A propriedade que tem determinada substância de causar internamente efeito químico, um dano midriático, né? A banca tenta aqui confundir a cabeça do candidato, errado. Há um fenômeno caracterizado pela elevada resistência orgânica aos efeitos tóxicos do veneno. Aqui sim, tá? Aqui sim, item correto, letra D, aqui, tá? Item correto, deixa eu só colocar aqui, letra D, tá bom? Tá aqui, bem fácil, bem tranquilo, quando se fala do veneno, a gente sempre tem que lembrar também do percurso do veneno, né? Que é importante, as bancas gostam de cobrar bastante o percurso do veneno, que é a sequência, que nós, não sei se eu falei anteriormente, mas qual é a sequência? Justamente começa com a penetração, depois absorção, distribuição, fixação, transformação e eliminação. São as fases dos percursos de venenos. Avançando, pessoal, vamos para a nossa próxima questão. A tonalidade da equimose é um aspecto de grande interesse médico legal. Sobre isso é correto afirmar que é sempre, né, o início é sempre avermelhado, né? Vai fechar lá com um tom amarelado por volta de 15 a 20 dias. Mas é vermelho, depois arroxeado, azulado, esverdeado e amarelado. Vamos ver aqui, avermelhado está certo, depois aqui você já elimina, ó, tá vendo? 8 a 14 dias, aqui sim, mas vamos ver o restante. Avermelhada, depois, com o correr do tempo, ela se apresenta vermelha escura, violácea, azulada, esverdeada e finalmente ali a amarelada, desaparecendo, conforme eu falei, segundo o professor Genival Veloso França, né? Pessoal, aqui, ó, vermelho é o primeiro dia, tá? Primeiro dia. Depois, violácea aqui, você põe lá de 2 a 3 dias. Depois, azulada, né? De 4 a 6 dias. Esverdeada, que a banca pode aprofundar mais aqui, né? De 7 a 10 dias. E depois, cerca de 12 dias, amarelada e some lá por volta de 15 e 20 dias. Vamos lá para a nossa próxima questão. Então, aqui está tudo errado, a gente já viu ali a opção, a letra A, né? É o gabarito. Vamos lá, vamos seguindo, vamos ganhar tempo. São causas médicas de óbito não jurídicas. Então, causa jurídica da morte, né? Pode ser o quê? Lembra? Falamos bastante. Morte violenta, suicídio, homicídio ou acidente. Oncológica, não. Oncológica, não. Até que as questões da FUMARC aí, 2018, estão mais tranquilas. Vamos seguindo. O indivíduo foi vítima da explosão de uma bomba ao implantá-la num caixa eletrônico, tendo evoluído para o óbito imediatamente. Então, os artefatos, né, pessoal? Parte de ferragem, tudo, ao lesionar, causa lesões o quê? Cortocontusas, tá? Lesões cortocontusas. Então, das opções aqui, percebemos que a letra é a letra B, tá? Cortocontusa, tá bom? Alguns diriam cortodilacerante, né? Mas o França, né, alguns autores de medicina legal, repudia. Se fosse uma questão de criminalística, os efeitos dilacerantes eles são previstos também por alguns autores, como Almeida Espíndola, mas enfim, o que interessa para a gente é justamente França, o Egino, Delton Cross. Vamos avançando. Não está correto o que se afirma em. Não está correto. Então, aqui substâncias tóxicas, substâncias químicas. Então, você tem lá, né, as drogas, né? Pessoal, sempre lembrando, tá? Rapidamente aqui uma explicação para vocês, que se uma substância é depressora, ela é psicoléptica. Se ela é um estimulante, psicoanaléptica. Se ela é um alucinógeno, psicodisléptica. Como depressor tem o opiáceo, a heroína, a morfina, todas as substâncias são substâncias depressoras. E as substâncias estimulantes? Cocaína, anfetamina, MDMA. O MDMA
é justamente a metilona de oximetafetamina. É uma substância, o êxtase, é a famosa balinha aí. E alucinógeno você tem chá do santo daime, maconha, né, ácido ácica, que é o chá do santo daime, e também o LSD, diacetilenina do ácido lisérgico. Então, aqui, nesse caso, vamos ver que ele fala, a merla, aí ele diz, a merla apresenta consistência pastosa, ele pede errada, né? Opa, pulei aqui. Substância pastosa, né? Então ele pede errada. Aqui está certo, por enquanto. Tonalidade que varia do amarelo ao marrom e seu uso é através de cigarros, né? Ou cachimbos. Exatamente, tá? É justamente aí substância da merla, né? Ou seja, que na verdade, traz essa consistência, né? Pastosa. E a merla, tá, pessoal? Para quem não sabe aí, né? Às vezes aprofundando um pouco mais, se a banca quiser aprofundar, passa a ser um subproduto aí dessas substâncias, né? Substância como o próprio crack, o crack, que já é um subproduto, né, misturando querosene, enfim, várias porcarias aí. Anfetaminas são usadas para evitar sonolência, sim, para desinibir e para euforizar. Tanto é que a gente chama de um estimulante. Merla é obtida a partir da pasta da coca, exatamente, e o óxido é a droga sintética consumida em clássico de custo elevado, na verdade, custo baixo, né? O óxido é um derivado também da planta, né? Derivado aí da própria planta, da coca, né? E isso é um subproduto também. Então, o gabarito aqui é a letra D, de delta. Letra D aí. Vamos seguindo, vamos avançando. Mais questões aqui. Vamos lá. Um cadáver de homem adulto, exumado, apresentava redução do peso. Pele dura, seca, enrugada e de tonalidade enegrecida, ó, seca, enrugada, né? Tonalidade espectro de couro, por exemplo, né? Se colocasse aí já matava a questão de uma vez. Mas por aqui a gente já consegue perceber o que a banca quer. A sua face conservava de maneira vaga, né? Os traços fisionômicos mostrados da vida. Isso aqui tem a ver com o que a gente chama de mumificação, tá? Local muito seco, né? Mumificação, tá? É um tipo aí quando ele diz, né? Por exemplo, esse aspecto aqui, ó, exumado apresentava redução do peso, pele dura, seca, enrugada e tonalidade enegrecida. Isso aí vem de mumificação. Então, o gabarito aqui seria a letra B de bravo. Avançando. O registro da anamnese do paciente, dos cuidados médicos, né, dos documentos relativos à assistência prestada é denominada prontuários, tá? Prontuários são documentos médicos legais, não se trata só de uma questão de anamnese, passa a ser documentos médicos legais, como atestado, notificações compulsórias, relatórios, né? Relatórios, veio aí agora, né, a variante lá da África, né? Imagina isso chegando aqui no Brasil. Já o Covid já é uma notificação compulsória. Chegando aqui no Brasil, vão ter que surgir aqui as chamadas notificações compulsórias aqui também. Então, vamos lá, justamente avisar as autoridades, né, para tomar providências. Relatório, que é o documento mais minucioso, né, o relatório médico legal, que pode ser um laudo ou um auto médico legal. Se for um laudo, é feito diretamente pelo perito. Se for um auto, é ditado aí a um escrivão. Beleza? Tranquilidade? Vamos avançando aqui, vamos lá. Em relação aos ferimentos por projétil de arma de fogo, analise as afirmativas a seguir. Vamos avançando. Primeira questão aí, vamos analisar aí item por item, né? O que ele traz aí como uma questão agora da FGV, né? Agora a gente muda um pouquinho, né? Pegamos aí FUMARC, agora vamos trabalhar um pouco a questão da FGV. Vamos lá, ele diz o seguinte, ó, a tatuagem é um sinal indiscutível de orifício de entrada, tatuagem, pessoal, né? E aí, né? É de entrada? Claro que é, pô, efeitos secundários do tiro, não é do projétil, tá? De entrada de tiro a curta distância, sim, efeitos primários e secundários, tatuagem, zona de chamuscamento, o que mais, né? Zona de esfumaçamento, falsa tatuagem, presentes aí no tiro de entrada. O sinal de Benassi consiste na presença, aqui tá certo, consiste na presença de halo fuliginoso permanente na lâmina externa da cavidade em tiros dados no crânio, quando a arma está sobre a pele, né, pessoal? Então, na verdade, é na lâmina óssea, né? Isso aqui, na verdade, porque essa aqui é a fuligem, né? Justamente na lâmina óssea, no tiro encostado, né? No crânio, costelas, escápulas, onde tem o osso ali, se for sobre o osso, pode deixar aí aquele enegrecido. Errado aqui. As armas que apresentam compensadores de recuo, deixam de apresentar ferimentos em boca de minas, justamente porque não vai ter aquela pressão dos gases. Se tem esse compensador de recuo, vai dificultar mais na lesão estrelada ali na entrada. Muito bom aqui. Então, item correto também. Então, item 1 e 3, gabarito letra E. Vamos lá. Mais uma questão aí.
Para a constatação da certeza de morte, lança-se mão da observação de uma série de fenômenos, né? Entre os fenômenos abióticos observados está o sinal de Summer-Elástico, a mancha enegrecida na esclerótica, né, pessoal, nos olhos lá. Isso vem justamente do dessecamento, da desidratação, tá aqui, ó, na esclerótica, exatamente. Vamos seguindo. As feridas em sedenho, né, ou seja, tangencial, ou seja, pele, né, dentro da pele, tá, pessoal? Aí aqui você tem que tomar cuidado que a sedenho, ela não chega a atingir um órgão, né, não chega a atingir um cérebro, se for na cabeça, ela é em sedenho, tá? Ela passa de uma forma tangencial, diferente da chuleio, né, lesão em chuleio ou em alinhavo, que é justamente o único disparo, o único projétil consegue trazer mais de uma entrada e mais de uma saída, porque vai perfurar mais de uma entrada e mais de uma saída, seja externamente ou internamente, seja pela trajetória, né? Botou a mão na frente, atravessou aqui, entrada e saída, né? Aí passou, perfurou aqui, transfixou o pescoço, entrada e saída. Então, pessoal, nesse caso é uma lesão em chuleio, é uma lesão em alinhavo e não em sedenho. Sedenho é tangencial, ou seja, como se fosse um tiro de raspão, mas penetrando na parte tegumentar e não atingindo ali órgãos, por exemplo, como pode ser órgãos letais aí. Então, nesse caso aqui, ação penetrante de instrumento cortante, nada a ver. Transfixação de vísceras ocas, instrumento perfurante não. Ação mutilante, ele traz aí, ó, ação mutilante dos instrumentos corto-contundente. Já falei para vocês o que significa, né? Então já está errado aí. O que mais? Ação subcutânea dos instrumentos pérfuro-contundente, tá aí, ó, nos tiros oblíquos. Exatamente. Gabarito, letra D. Avançando. Mais uma questão. A morte aparente pode ser definida como um estado transitório em que as funções vitais aparentemente estão abolidas, em consequência de doença ou entidade mórbida, né, que simula a morte. A tríade de Toinot, que define clinicamente o estado morte aparente, é composta por, né, tríade, né? Quando a gente fala de tríade de Toinot, a gente está falando o quê, pessoal? Ausência de circulação, imobilidade, ausência aparente de respiração. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Imobilidade está certo, né? Rigidez não, imobilidade aqui está certo, rigidez não aqui. Depois, ausência real, né? Na verdade não é real, né? A ausência é aparente. Então aqui, ó, ausência aparente da respiração e ausência de circulação. Boa questão. Letra C. FGV aprofundou aí, né? Vamos seguindo, vamos avançando. Próxima questão. O livor hipostático é um elemento de análise da cronotanatognose. A respeito dessa característica, assinale a afirmativa incorreta, né? Livor hipostático. Então segue o quê? A lei da gravidade. Livor, né, segue a lei da gravidade, vai se concentrar justamente onde, né, tiver ali a questão do, né, o posicionamento justamente onde o corpo está. Se está em decúbito dorsal, está com decúbito frontal. Agora, cuidado aqui, que existe uma dica muito boa aqui que eu lembrei. Olha só, em regra, o sangue ele vai ficar onde a posição do corpo. Mas, pessoal, grave o que eu vou falar. Podem ter pequenas manchas, né, espalhadas que não seguem a lei da gravidade. Vamos chamar de hipóstases paradoxais. Falou hipóstases paradoxais, é basicamente isso que a gente está falando. Manchas hipostáticas que não seguem a lei da gravidade. Diferente da pessoa de equimose. Equimose é uma lesão em vida, é uma lesão intravita, né? E as manchas de hipóstase acontecem pós-morte, né? Ou seja, não é uma lesão, mas um efeito pós-morte. Então aqui, avançando aqui, vamos lá. Característica assinalada incorreta, a localização pode ser um elemento de diferenciação com equimose, né? Ele diz que a localização aqui pode, né? Porque segue a lei da gravidade. A presença de malhas fibrinas sugere tratar-se de livor hipostático de longa duração, né? Quando você tem a presença... Não, sabe por quê, pessoal? Aqui, na verdade, né, ele diz que a presença de malhas fibrinas, na verdade, a ausência, né? Quando a gente fala de... Porque ele está falando de hipóstase, né? Então, na verdade, tem que falar de ausência e não de presença, tá? Presença é equimose, presença tem, né? Malhas fibrinas. Agora, os livores hipostáticos já está errada, né? Ele pede errada, já é a letra B. Livores hipostático pode mudar de posição nas 12 primeiras horas, sim. A desnutrição pode modificar a ocorrência do livor, sim.
e a ausência de transformação hemoglobínica sugere tratar-se de livor de potássio. Perfeitamente, né? Porque se for de oxemoglobínica, aí seria, né, poderia ser uma equimose, tá? Então aqui está correto. Então gabarito letra B, boa questão também. Vamos seguindo, vamos avançando. A polícia de Paris prendeu um indivíduo porque ele foi flagrado no Museu de Louvre se masturbando diante da estátua de Vênus, né, de Milo. Ao ser questionado, o mesmo afirmou que sempre que tinha oportunidade vinha visitar esta obra pela qual era apaixonado, né, e não se continha. Então, pessoal, isso aqui são as chamadas perversões. Aí não tem muito aqui, né? O que você tem que lembrar que essas perversões, tá? Essas perversões, elas são perversões sexuais, é um glossário que você vai ter vários tipos de perversões que você vai ter que dar uma lida aí para a prova de vocês. Então, aqui nesse caso aqui, ele está falando de pigmalianismo, tá? Pigmalianismo, tá aqui, letra D, tá? Aí ele traz outras aí, né? Que são esses transtornos aí, né? Mixoscopia, fetichismo, conhecido, fronteirismo, para esfregar, esfregando, né, na pessoa lá, no ônibus, essas coisas. Então, existem outros tipos aí de parafilia, de anomalias, né, sexuais, tá? Anomalias sexuais. O gabarito aqui, letra D, é uma questão decoreba mesmo, tem que decorar aquela lista lá. Vamos avançando. Próxima questão traz aí, né, o sistema datiloscópico de Rohan-Wolfsetich. É um processo eficiente de identificação, ele se baseia no desenho digital e na sua impressão. Um dos elementos mais importantes, tá? Um dos elementos mais importantes do desenho digital é o delta, que é a característica fundamental da classificação de uma impressão digital. Assinale a alternativa que indica o tipo fundamental do sistema datiloscópico de Wolfsetich representado. Pessoal, tu vê aqui pelo sistema que ele está falando aqui, de Rohan-Wolfsetich, né, o que a gente pode tirar a conclusão aqui? Ó? O delta está do lado direito. Então, você sempre no polegar, para você fazer a fórmula, você tem o polegar e tem os demais dedos. No polegar, você vai usar sempre letra. Justamente a veia, a expressão veia, tá? E aqui 4, 3, 2, 1 para classificar. Então, se você encontra uma fórmula assim, A, 4, 3, 1, 2, o que você vai tirar a conclusão, né? Que aqui tem um arco no polegar e o 4 aqui, ó, no dedo indicador, tem também tem um verticilo. O 3, ó, o 3 aqui, né? Uma presilha externa. 3, uma presilha externa. Olha o 1, né? Um arco aqui também. E o 2, uma presilha interna. Então, o verticilo, pessoal, tem delta dos dois lados, tá? Delta dos dois lados. Aqui, a presilha externa é delta do lado esquerdo. Delta do lado esquerdo. E a presilha interna? Delta do lado direito. Olha aí, ó, delta do lado direito. E o arco? O arco não tem delta, tá? Não tem delta aqui. Então, é uma forma de você identificar o sistema de Rohan-Wolfsetich. Mão direita em cima e mão esquerda embaixo, tá? Série e seção. Série e seção. Mão esquerda aqui. E aqui poderia ter, ó, por exemplo, eu estou inventando aqui, qualquer um, né? 1, 3, 4 e 1 de novo. Então, ó, polegar, presilha externa, 1 aqui, ó, arco, 3, presilha externa, 4, ó, o 4 aqui. Verticilo, delta dos dois lados e 1 arco não tem delta. Então, é assim que você verifica o sistema de Rohan-Wolfsetich em antropologia, noções de identidade e identificação. Então, aqui a gente sabe que é uma presilha interna, logo o gabarito ficou fácil aqui demais, letra A. Vamos seguindo, avançando. Vamos lá, com relação à perícia médico-legal e aos exames periciais, assinale... Opa, desculpa aí, saiu tela, né? Vamos lá, assinale aí, cadê? A opção correta. É permitido ao perito assinar laudo laudos mesmo sem ele ter participado. É um louco, né? A gente chama do louco. O louco não vai assinar laudo, tá, pessoal? O louco aí não vai assinar laudo, né? Ele mesmo vai assinar o laudo. E aí, né? Se não foi ele, errado. Os exames realizados por um único perito é considerado válido no processo penal. O exame realizado por um único período. Sim, perito, sim, um único perito, ele pode, né? Na verdade, é a regra, né? A regra é essa aí. Realizado por um único perito. O exame pericial pode ser realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de superiores, escolhidas de preferência entre as que tiverem habilitação técnica relacionadas à natureza do exame, onde não houver peritos oficiais. Então, aqui, pessoal, né? Ele diz que o corpo de delito direto é composto por depoimento de testemunhas, fichas hospitalares e boletins médicos e confissão extrajudicial.
Corpo de delito é corpo... Não, não. O corpo de delito indireto pode até ser. O corpo de delito pode até ser, tá? Mas aqui não. No corpo de delito indireto, há vestígios materiais de infrações legais. Diz que há vestígios materiais de infrações legais. E aí, pessoal, né? No corpo de delito diz que há vestígio. Se há vestígio, é direto. Então, cuidado, tá, pessoal? Depois a gente vai fechar esse bloco aqui. Vamos fazer mais um bloco depois, tá? A gente fecha esse bloco aqui, mas depois o gabarito aqui ficou a letra B de bravo, tá? Opa, pulei aqui. Letra B de bravo, mas não acabou. Vamos aí ter mais o nosso último bloco aí, para a gente fechar todo esse conteúdo aqui. Beleza? Tranquilidade? Então, olha só, gabarito letra B, vamos falar um pouco mais de perícia e peritos. Vou começar justamente dando uma análise aí, fazendo uma revisão rápida de perícia e peritos, que é um assunto novo da cadeia de custódia, artigo 158A, já vai lendo aí, né? Do artigo 158A ao artigo 158F, e a gente volta com tudo. Um grande abraço, pessoal. Até mais aí.